Olha, 7h42, aqui no estúdio, nós recebemos a partir de agora o pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Santana, ex-secretário estadual do Trabalho e Emprego, ex-presidente da GESPISA, ex-secretário de Assistência Social, ex-deputado, ex-senador também, né? Teve uma passagem rápida pelo Senado. Está aqui conosco para bater um papo. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse grande programa com tanta audiência, nos comunicando aqui com o povo de Teresina e do Piauí. Bom, como eu disse, o senhor, como homem público, tem uma trajetória marcada pela passagem em vários espaços, né, várias pastas como gestor, mas eu queria regressar um pouco mais, né, para a sua trajetória também de vida, né, que chama a atenção por ser uma trajetória de alguém que veio de baixo, conseguiu, através, inclusive, do estudo, ocupar esses espaços, né? O senhor é natural de Paraibano, no Maranhão. Sim. Chegou a Teresina na década de 80, inclusive morando com um dos ícones da nossa capital, né? O Abraão do Suco, ali perto do Verdão, o Suco do Seu Abraão. E dali começou essa trajetória toda. Como é que foi esse momento para o senhor? Para quem não conhece a trajetória de Zé Santana, a trajetória de vida, como é que o senhor chega a Teresina e como é que o senhor ingressa na vida pública, né, através ali desse momento, chegando para estudar e depois já ocupando outros espaços? Natan, a gente chegou aqui já iníciozinho mesmo da década de 80, no dia 2 de janeiro de 80, né? E morando ali na casa de um tio, o tio Abraão, foi ali atrás daquele balcão, fazendo suco, servindo as pessoas, que a gente moldou todo o nosso caráter, a nossa formação, com aquela rigidez que ele sempre teve, de muita correção, de muita disciplina, que graças a Deus eu só tenho a agradecer por isso. E ali ficamos, não é, estudando, trabalhando, tendo ali exatamente uma educação sempre voltada para muita responsabilidade, para muito compromisso. E a questão da vida pública, a gente iniciou ali quando a campanha do governador Monsanta, que a gente teve junto ali, ajudando foi a nossa estreia aí nesse ramo de atividade política, foi ali com o Monsanta, candidato a governador, que a gente teve junto ajudando a coordenar, a trabalhar, a correr atrás. E a partir dali fomos em seguida para um cargo na Secretaria de Justiça, lá indicado pelo governador Monsanta. À época o secretário era o secretário Temístocles Filho. Daí também que começou essa nossa convivência lá com o deputado Temístocles, que posteriormente fomos para a Assembleia, estivemos ali como diretor por diversos anos e depois acabou também a gente ingressando na própria questão de uma candidatura para deputado estadual, que fomos reeleito. Nesse período fui também suplente ali de senador do então senador Wellington Dias, que voltou para o governo pouco tempo depois. A governadora Regina era a primeira suplente, eu o segundo, depois ela se elegeu vice-governadora e saiu antes ainda e a gente ficou lá por um período em torno de quase 2 meses lá no Senado como titular, sempre uma experiência nova e buscando em todas essas oportunidades trabalhar em prol do estado do Piauí. Bom, o cargo mais recente que o senhor ocupou, antes de se desincompatibilizar para a disputa eleitoral, foi o de secretário de Trabalho. E aí, hoje, a gente inclusive aqui no programa recebe muitos pedidos, muitas mensagens. Uma das principais demandas da população é a busca por emprego e muitas vezes a barreira é a qualificação profissional. E a Secretaria de Trabalho realizou nos últimos anos um programa de qualificação, inclusive de forma itinerante, levando esses cursos de capacitação a todo o interior do Piauí. Qual o balanço que o senhor faz desse programa, do Qualifica Piauí, e de que forma esse trabalho na Secretaria ele traz frutos no sentido de garantir realmente a geração de empregos e a empregabilidade dos piauienses? Um balanço muito positivo. A secretaria ali no início, a gente começou com 7 carretas, não é, que percorrem todo o estado do Piauí, qualificando nas diversas áreas, mas esse programa a gente buscou assim de uma forma muito intensiva
fazer com que ele tivesse resultados práticos e uma boa aceitação da população, que o governador Rafael resolveu aumentar de 7 carretas para 15 carretas, mais do que duplicamos a disponibilidade de unidades móveis para capacitação no estado do Piauí. Paralelo a isso, ainda no ano passado, no finalzinho do ano, a gente conseguiu fazer um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social para a capacitação de mais 2.100 pessoas, e essa contemplação já está acontecendo, essa qualificação. Contemplam os 12 territórios, 32 cidades, são 70 turmas de 30 alunos nas diversas áreas de capacitação. E com um detalhe, esse do Ministério do Desenvolvimento Social são cursos voltados exclusivamente para pessoas que constam no CadÚnico, que é exatamente para ter a oportunidade daquelas pessoas que, no momento de maior dificuldades, estão sendo assistidas por programas sociais como Bolsa Família, por exemplo, mas tem a oportunidade ali de se qualificar, de ter uma mentoria depois para poder ensinar, ajudar a montar um próprio negócio, a trabalhar como autônomo, uma microempresa individual, inclusive com o fornecimento de kits nesse segundo momento da mentoria, para que eles possam exatamente ter uma independência. O kit, por exemplo, se o cara fez o curso de cabeleireiro, ele recebe os equipamentos para sair dali ele poder exercer aquela atividade já tendo os instrumentos mínimos básicos para funcionar como cabeleireiro, né? Para trabalhar como cabeleireiro. E além dessa ampliação, dessa diversificação, a gente buscou inovar com cursos novos, por exemplo, cuidador de idosos, montador de placas solares. Que é uma demanda crescente. Uma demanda crescente e que não tinha praticamente essa qualificação. A CETRI continua lá tendo hoje, inclusive, o curso, tem um caminhão, 2 caminhões, inclusive, que é de multicursos. Ele qualifica ali para DJ, videomake, operador de drone, áreas mais recentes, né? Canva, IA, uma opção de coisas novas que a juventude, que pessoas que estão interessadas nesse novo momento que a gente vê da tecnologia avançando em todas as áreas, poder ter a oportunidade realmente de se qualificar. Eu acompanhei, Natan e secretário, uma carreta dessa lá na Vila Costa Rica, né, com o vereador Leônidas lá, passou bem um mês, era um curso de fast food, onde as mulheres aprendiam a fazer comida de fato. É um programa que tem um alcance social, porque a pessoa já sai dali com uma prática que pode muito bem comercializar e naturalmente adquirir uma renda. Agora, secretário, vamos chamar assim, né? Ex-secretário, mas enfim. A gente está, obviamente, em um período pré-eleitoral. O senhor disputa nesse momento de pré-campanha. Tem o projeto de disputar uma cadeira na Câmara Federal e hoje a gente tem, naturalmente, um Congresso que não é muito bem, não tem uma imagem muito positiva perante a sociedade, pelo que a gente tem acompanhado da política. Ou em que é que o senhor coloca na conta, né? É da atuação do Congresso, essa imagem não tão positiva que a sociedade tem do nosso Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, que é onde o senhor quer ocupar uma cadeira lá. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? O porquê que o nosso Congresso enfrenta, né, essa imagem, de certa forma, negativa junto à população? A Câmara Federal tem uma composição muito ampla, né? São 513 deputados. Realmente tem, como em toda e qualquer atividade, em toda e qualquer profissão, tem diversos tipos de pessoas, né? Tem uma composição muito mista, principalmente numa casa daquela ali, com um número tão grande de componentes. Mas, mesmo assim, eu atribuo que, de fato, existem alguns membros que, muito embora às vezes não seja a maioria, mas se destaca qualquer tipo de atividade que não seja condizente com o papel que a população espera do desempenho de um representante do povo que foi eleito para ali representar os interesses da população. E isso, obviamente, é dado muito mais notoriedade quando há um desempenho ali que, principalmente, não só não é a contento, mas é desvirtuado do objetivo que deveria ser. Agora, isso realmente tem uma composição, que, como disse, que não se pode evitar em todos os tipos de ambientes, mas
infelizmente, essas pessoas, às vezes, têm uma forma de... uma oportunidade de serem insuflados a ter esse desempenho de forma mais ampla, não é? Porque do jeito que há de um lado, há do outro ali, não é? Há o deputado, há o eleitor, o cabo eleitoral, pessoas que realmente em todos os setores têm, em alguma ocasião, essa desvirtuação. Mas eu entendo que precisa exatamente que essa escolha seja cada vez mais detalhada, mais exigente por parte da população, para que a gente possa aperfeiçoar isso. E cada pessoa que ali teve uma oportunidade e que o seu papel não correspondeu a essa expectativa, que seja substituído. Por isso que há essa necessidade da renovação a cada 4 anos. Para isso é que eu acho que a importância muito grande das pessoas terem a consciência da responsabilidade do seu voto e não votarem aleatoriamente. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil você tomar conhecimento de como tem sido até aqui o desempenho, a vida de um político, de uma pessoa de um modo geral, mas principalmente quem exerce uma atividade política que tem a necessidade de fazer uma exposição natural das suas atividades, do seu comportamento, e a imprensa, as redes sociais certamente divulgam todo esse tipo de coisa. É lamentável que tenha essas laranjas ali podres, como se diz na expressão popular, que contamine o ambiente e que se passe essa imagem. Mas é importante que o povo esteja vigilante e faça esse acompanhamento e vote com responsabilidade, com consciência, para evitar que essas pessoas possam continuar tendo oportunidade. O senhor tem uma relação muito forte também com o sul, o extremo sul do Piauí. Inclusive tem discutido bastante questões relacionadas à própria logística, né, a ampliação desse trabalho logístico, mas também chamou a atenção recentemente, o senhor puxando a discussão sobre a proposta de criação de uma universidade lá no Vale do Gurgueia, para contemplar aqueles municípios do extremo sul. Qual a importância dessa descentralização? Por que o senhor defende que haja essa descentralização também na educação superior naquela região do extremo sul do Piauí? O conhecimento realmente é o maior patrimônio que o ser humano pode adquirir, que é algo que ninguém vai conseguir lhe tirar, não é um patrimônio que você adquire e que pode perder amanhã. E a gente vê, por exemplo, em Parnaíba, quando deixou de ser apenas um polo da Universidade Federal, mas passou a ser a UFD, a Universidade Federal lá de Parnaíba, há uma ampliação da capacidade de atuação de uma forma muito consistente. E já há estudos, já há essa discussão, não é, no próprio Ministério da Educação para esta criação ali. Eu acho que é uma bandeira muito importante. Mesmo diante desse cenário, Bom Jesus, por exemplo, que é uma das cidades daquela região ali, já tem ali o maior número de doutores, não é, isso a nível nacional, servido como matéria ali. Imagine uma universidade federal ali do Vale do Gurgueia, toda aquela região que já tem uma aptidão muito grande ali para o agronegócio, para a produção de grãos, associado a essa questão da educação de uma forma muito mais ampla, muito mais consistente, com muito mais autonomia, com muito mais orçamento, com muito mais capacidade de atuação. Certamente, como é fato, a gente sabe, a educação transforma, a qualidade na educação certamente vai fazer a diferença e fazer com que toda aquela região possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do nosso Estado de uma maneira muito mais efetiva. O senhor pontuou que, obviamente, a Câmara dos Deputados, por exemplo, é formada por 513 parlamentares. E é natural que cada um deles representem determinados segmentos, tenha uma bandeira de luta, determinadas bandeiras de lutas mais específicas, né? Já que o senhor está nesse projeto de pré-campanha, quais são aqueles segmentos ali que o senhor entende que pode representar ou que precisam melhorar a representatividade lá no Congresso Nacional, né? Estou falando, obviamente, daquelas áreas de atuação que o senhor pretende desenvolver como prioridade. Eu acho que a gente precisa fazer um místico aí, não é? Por exemplo, o social. Eu estive secretário de Assistência Social por um período em torno de 7 anos aqui. A gente teve a oportunidade de conviver muito de perto com dificuldades
convivemos com a pandemia, convivemos com situações assim, de que a gente viu efetivamente dificuldades que pessoas passam, que no geral são esquecidas. Quem não está ali, principalmente à frente de uma atividade, com a responsabilidade de buscar a solução e acompanhando de perto, às vezes nem tem conhecimento que, de fato, esse tipo de coisa é tão grave. Então, a bandeira do social, a bandeira da inclusão da pessoa com deficiência, buscando exatamente da igualdade de oportunidade para todos os seres humanos, como a Constituição nos garante. Essa questão da própria produtividade ali do agronegócio, é fundamental que a gente tenha um balanço, a proporção em que a gente tem que cuidar do social, que cuidar das pessoas, de fazer com que elas tenham a oportunidade assegurada dos seus direitos básicos ali, ao mesmo tempo o desenvolvimento, a produção agrícola de forma avançada ali, como tem ali no sul do estado em relação à produção de grãos, não é? De soja, de milho, de algodão, o agronegócio de um modo geral, porque inclusive vai fazer com que dê condições de aumentar a própria renda do estado, a arrecadação, para que possa suprir essas necessidades da área social, que cada vez mais precisa ter uma atenção especial. Tanto que as pessoas não destacam muito, todo mundo fala no SUS da saúde, muita gente não sabe que tem o SUAS em relação à assistência social. É o mesmo sistema, o mesmo padrão, inclusive nós, quando estivemos secretário da assistência social, implantamos no Piauí o cofinanciamento da assistência social, que existia na teoria, mas que na prática nunca havia acontecido. E a gente regulamentou isso, a gente implantou isso ali, não é, na época, com o governador Wellington Dias, com o secretário, hoje o governador Rafael Fonteles, à época secretário de Fazenda, com uma determinação assim muito grande de todo um grupo, de toda uma equipe, numa ação conjunta de implementar o cofinanciamento nos moldes que há do governo federal, e que a proporção que o governo federal entra com uma parte, o governo do estado também entra com outra, cofinanciando em todos os municípios do estado do Piauí. Ainda nesse aspecto da assistência social, o senhor naturalmente tem uma relação bem próxima com esse segmento, e há um desafio muito grande em todo o Brasil ainda no que diz respeito aos abrigos, às crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, né, vivem nos abrigos, e o próprio sistema socioeducativo, né, dos menores que cometem algum ato infracional, que são de responsabilidade também dessa rede da assistência social. O que o senhor projeta de atuação no Congresso relacionado a esse segmento, né, voltado às crianças, aos adolescentes institucionalizados, né? Como ampliar as garantias e os serviços que são ofertados a esse público? Essa ampliação cada vez mais da inclusão efetiva da educação nas unidades socioeducativas, para que aqueles menores ali recolhidos não deixem de dar prosseguimento aos seus estudos, não é? Que ele fique, na verdade, com a questão da matrícula regular, para poder estar tendo a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, somada à qualificação profissional àqueles que já atingiram exatamente a idade e as condições de instrução, de educação suficientes para, nesta ou naquela área, buscarem o aprimoramento, até mesmo da aquisição de uma profissão, adquirir um conhecimento para ter uma profissão a partir dali, associado a isso uma assistência social que precisa realmente psicológica, social, psicológica, no sentido de que eles possam, apesar de uma falha, de um problema que tiveram ali em determinado momento, que essa coisa não tome conta da sua vida e que eles possam retomar as suas atividades enquanto seres humanos, principalmente alguém que está na formação de caráter, para que não voltem a cometer aqueles atos de infração, não é? Mas, assim, especificamente, sem nunca deixar de ter a correção, a punição devida, para que efetivamente não sirva de incentivo a outros achar que pode fazer algum tipo de
de coisa errada e foi só se dar bem. Eu acho que a punição, o rigor das leis no sentido de que as pessoas tenham que responder pelas práticas delituosas que cometeram é algo realmente necessário. Falando de eleição, nós estamos praticamente às vésperas da convenção partidária, no dia 25. Como é que está a sua expectativa e a avaliação que o senhor faz sobre a chapa do PT da federação? Algumas projeções já apontam que há garantia de 4 vagas, né, dentro dessa chapa, conquistar 4 vagas na Câmara Federal. Alguns mais otimistas já falam, inclusive, em uma 5ª vaga, que pode ser alcançada também. Como é que o senhor projeta em relação aos nomes que fazem parte hoje dessa chapa, ao desempenho eleitoral, de quem já foi testado e quem ainda não foi testado nas urnas? Eu acho que, efetivamente, a gente tem hoje, no quadro atual, esta segurança de que a nossa federação faz 4 das 10 vagas disponíveis para deputado federal, podendo, efetivamente, dependendo do desempenho de alguns que a gente não tem, assim, efetivamente como mensurar de forma mais concreta, podendo chegar realmente à 5ª vaga. Eu entendo que a nossa meta é exatamente do Partido dos Trabalhadores, ali, a federação, é que nós possamos alcançar 50% das vagas, tanto de estadual como de federal, das 2 chapas proporcionais. É que a gente tem essa meta de poder ter realmente 50% de cada uma delas. Entendo que é uma meta perfeitamente factível, embora a gente tenha com segurança no momento essa questão em relação aos federais de 4. É uma chapa muito bem estruturada ali, já está composta. Eu acho que pessoas, alguns ali já de fato testados, inclusive no exercício do mandato de deputado, e a gente vê com muito otimismo essa nossa participação, graças a Deus por essa receptividade que a gente tem tido em todo o estado do Piauí, dessa nossa pré-campanha, e que eu atribuo exatamente a nossa atuação enquanto ser humano, enquanto gestor, enquanto político, nas oportunidades em que a gente teve e a maneira que a gente sempre procurou encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muito compromisso essas atividades em que a gente exerceu, principalmente nesta relação com as lideranças políticas, com os eleitores, com as pessoas que são alvo não só da nossa atividade política, mas também que são público-alvo do papel em que a gente exerceu em alguma ocasião enquanto secretário, enquanto gestor, enquanto detentor de mandato parlamentar, sempre com muita responsabilidade, com muita sensibilidade de buscar sempre se colocar no lugar de quem a gente está atendendo, como se fosse, como a gente gostaria de ser tratado, se fôssemos nós que estivéssemos do outro lado, mas, acima de tudo, também com uma marca que é nossa, de que compromisso não se é obrigado a fazer, mas quando se faz, é obrigado a cumprir. O senhor destaca muito, inclusive, ainda nesse sentido, eu acompanho nas redes sociais, essa questão da amizade, né? Que não muitas vezes não são simples alianças, apoios, acordos políticos, mas a amizade, inclusive, o seu arroba nas redes sociais é o Amigo Zé Santana. Por que essa questão? Só para complementar a pergunta, Nata, a gente comenta muito aqui que normalmente os índices de renovação a cada eleição para o parlamento eles não são tão altos. E aí, como pano de fundo da discussão, a gente tem o fato, por exemplo, de um deputado federal que já está no mandato, tem uma estrutura aí de emendas parlamentares que alcança muitas vezes os 40, 50 milhões por ano. Normalmente isso já dá a ele uma manutenção de bases eleitorais, uma atuação, né, aí na chapa do PT já tem 4 deputados federais que estão no exercício do mandato e que vão concorrer à reeleição. Como é enfrentar esse desafio de estar nesse jogo, lutando por uma cadeira diretamente com pessoas que já estão lá no mandato e naturalmente tem ali, de certa forma, umas bases já consolidadas. Como é enfrentar esse desafio, ex-secretário? E, enfim, o senhor acredita que esse modelo, de fato, ele prejudica, de certa forma, a renovação dos quadros no parlamento? Olha, é uma concorrência, digamos assim, meio que quase até desleal. Efetivamente não é uma tarefa fácil, né? Você concorrer com alguém que realmente tem um leque de
oportunidades de estar atuando de forma muito mais consistente em todos os municípios, levando obras, levando benefícios, com a disponibilização exatamente dessa questão de um orçamento que acho que chega a ser, inclusive, bem maior até do que você mencionou aí. Mas o que eu vejo assim a nosso favor em relação a isso? Toda essa nossa atuação antes desse destaque da amizade de verdade, como a gente sempre colocou, tanto que o nosso slogan sempre foi José Santana, amigo de verdade. Por quê? Porque efetivamente a gente cria laços. Eu tenho muitas lideranças que votavam em mim para deputado estadual e que tinham já o seu compromisso para deputado estadual, para deputado federal, tinham o seu deputado federal, mas no momento em que eu me coloquei como pré-candidato para deputado federal, automaticamente houve uma decisão de dizer, não, se o Santana é candidato, eu não posso deixar de ficar com ele. Por que eu atribuo isso? Porque a gente sempre criou um elo de ligação, uma liga muito forte com as nossas bases, não fazendo política como um negócio, como uma negociação política, como um acerto até mesmo de prestação desse ou daquele tipo de serviço, mas, acima de tudo, como um elo de ligação de amizade. A gente cria vínculos, passa a ter realmente uma relação em que um se importa com o outro, um se preocupa com o outro, e esse tipo de coisa eu acho que cria realmente essa consistência para que esses relacionamentos possam ser de muito mais confiança, possam ser efetivamente muito mais duradouros. Obviamente que toda regra tem exceção, não é? Mas graças a Deus a gente tem essa receptividade assim de uma forma muito ampla, essa procura das pessoas que já estiveram conosco em algum outro momento, que sabem a nossa maneira de proceder e têm esta confiança de saberem que onde quer que estejamos, se vamos estar desempenhando uma função pública, o que eles vai estar correspondendo ao que eles almejam, ao que eles queriam que fosse de um representante, assim como foi na esfera estadual, poder também ser na esfera federal. Desde que o senhor deixou a Assembleia Legislativa e ficou fora do mandato, o senhor não escondeu de ninguém a intenção de disputar uma vaga na Câmara Federal e teve ali já o início dessa montagem da estratégia. E aí, chama a atenção o fato do senhor ter conseguido manter durante praticamente 4 anos um grupo muito coeso, inclusive aqui na capital, né, citando como exemplo, são mais de 10 vereadores que apoiam a sua pré-candidatura e futura candidatura, e lideranças do interior, em vários municípios. Como é que o senhor conseguiu manter a coesão desse grupo, manter a unidade desse grupo durante todo esse período, né, que antecede o processo eleitoral? O que o senhor avalia como determinante, né, para manter essa unidade do grupo que apoia a sua pré-candidatura? Eu creio que exatamente isso que eu acabei de relatar aqui, esse vínculo que a gente cria, que dá confiança para essas pessoas, dá certeza de que, estando com o amigo Zé Santana, ele não vai largar a mão hora nenhuma. Então, é alguém que sabe que pode contar em qualquer área, em qualquer assunto, em qualquer hora, não apenas no período de uma eleição, porque o que a gente vê, infelizmente, é que uma grande maioria de candidatos ou de pré-candidatos aparecem apenas no período que se aproxima o pleito eleitoral. E durante ali mais de 3 anos ficam sumidos, nem sequer contato as pessoas conseguem ter. Então a gente começou efetivamente lá no início de 2023, quando a dona Rejane, por exemplo, que era uma deputada federal eleita, foi no início do ano logo para o Tribunal de Contas, não chegou sequer, ela estando reeleita, não chegou sequer a tomar posse como deputada federal nesta última legislatura, neste último mandato. Automaticamente se criou um vazio ali em relação àquelas lideranças que haviam votado na deputada Rejane e que ela deixou de exercer um mandato. Então eu tive que, diante daquela decisão, começar de imediato. Talvez o natural fosse depois das eleições municipais, ou próximo às eleições municipais, mas eu tive que, a partir dali, ocupar aquele espaço, porque se não ocupasse, automaticamente outros candidatos, principalmente aqueles que já eram detentores de mandatos, iriam avançar sobre essas bases e ter realmente
um sucesso muito maior em relação a aglutinar o maior número de bases e de lideranças possíveis. E a gente, desde aquela época ali, por isso que realmente é um período bem extenso, talvez diferente do que a maioria dos candidatos ou pré-candidatos fazem, mas que a gente, mesmo sem estar no mandato, teve que fazer isso dada essa circunstância. Agora, se a gente fez isso, mesmo sem estar no mandato, daí que vem essas pessoas que já têm essa confiança. Imagine, com fé em Deus, dando tudo certo, a gente estando no mandato, automaticamente a gente vai ter a oportunidade de dar muito mais assistência, de estar muito mais próximo dessas pessoas, desde o início do exercício desse mandato. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer a sua presença conosco aqui no estúdio e pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, aos nossos ouvintes, telespectadores. A eleição se aproxima, já temos as convenções partidárias em agosto, já, de fato, a campanha eleitoral. Que mensagem o senhor deixa aqui e que pretende levar também aos piauienses nessas andanças pelo Piauí que vão ficar mais intensas a partir de agora? Acima de tudo, de gratidão por essa receptividade que a gente tem recebido, não é, em todos os cantos do Piauí, dessa aceitação do povo a essa nossa disponibilidade de colocar o nosso nome como pré-candidato neste projeto de podermos vir representar o povo do Piauí na Câmara Federal, ao mesmo tempo de reafirmar exatamente esse nosso compromisso com os princípios que nós sempre defendemos, de muita determinação em relação à obrigatoriedade do compromisso, da amizade de verdade, de ter a responsabilidade de efetivamente só nos comprometermos com aquilo que efetivamente temos convicção de que é possível ser cumprido, não é? E, ao mesmo tempo, aproveitar aqui, não é, hoje, o 15 de julho, que é uma data celebrada aí como Dia Nacional do Homem, foi instituída ainda em 1992 pela Ordem Nacional dos Escritores, não é, com o objetivo aí de trazer principalmente essa conscientização da necessidade de que os homens também precisam se cuidar da saúde, da prevenção, que hoje, às vezes, é muito mais inerente às mulheres terem, evidentemente, mais dedicação, que tem naturalmente, de um modo em geral, dado o seu carisma, a sua dedicação de um modo em geral a mais, mas que os homens também possam ter essa consciência da responsabilidade de cuidar da sua própria saúde, mas, acima de tudo, de ter essa responsabilidade de que somemos esforços para que o nosso país, que o nosso Piauí seja cada vez menos violento, seja cada vez mais erradicado da nossa convivência diária essas violências contra a mulher, essa questão do feminicídio e tantas outras coisas que, infelizmente, envergonham qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país. E agradecer a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade aqui. Mensagem aqui do ouvinte, deputado. O vereador Leão de Júnior está ouvindo a gente, diz que o senhor é um dos melhores gestores públicos do país. Pronto, aí o vereador que é um dos... Tá na cota lá dos 10, né? São quantos vereadores? Só pra... Não, vereadores mesmo são 9. Agora nós temos mais de 20 suplentes, muitos deles com votação maior do que vereadores de mandato, né? Isso de Teresina só, né? Que tá falando. Teresina, impressionante. Obrigado, viu, deputado? Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. O espaço está sempre aberto aqui. Esperamos que o senhor retorne ainda durante a campanha eleitoral para a gente voltar a discutir os problemas e as propostas para o nosso estado do Piauí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.